Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do Colégio Naval do ano de 2001. Dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado e 50 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez é de quanto tempo? Bom, eu vou colocar aqui no quadro o primeiro sinal. Esse sinal, ele fica 10 segundos fechado e logo em seguida fica 50 segundos aberto quando ele volta a fechar. Ou seja, a segunda vez que esse sinal fecha é após 60 segundos e sempre após 60 segundos, porque ele está fechado durante esses 10 primeiros segundos, depois ele fica aberto por 50 segundos e ele volta a fechar. Ou seja, após 60 segundos ele fecha. E aqui eu vou colocar os tempos em que ele fecha. Ele fecha no tempo de 60 segundos, ele fecha, por exemplo, no tempo de 120 segundos. Né? E ele fecha no tempo de 180 segundos. É como se a gente tivesse uma marca zero, né? Um tempo zero, daí ele vai fechando no tempo de 60, no tempo de 120, no tempo de 180 e assim por diante. Ele sempre fecha nos múltiplos de 60, ó. 60, 120, 180. Então, o sinal número 1, ele fecha nos tempos em segundos que são múltiplos de 60. No caso do outro sinal, perceba que ele fecha, ele fica 10 segundos iniciais fechado e depois ele fica 40 segundos aberto. Ou seja, após 50 segundos ele volta a fechar de novo, né? Porque ele fica 10 segundos fechado, 40 segundos aberto e logo em seguida ele volta a fechar. Ou seja, o segundo sinal, ele vai fechar sempre nos tempos que são tempos múltiplos de 50. É como eu fiz anteriormente, é como a gente tivesse uma linha do tempo. Ele começa aqui no tempo zero, né? Após 50 segundos ele se fecha, depois após 100 segundos ele se fecha e assim por diante. Então, o segundo sinal, ele se fecha sempre nos tempos em segundos que são múltiplos de 50. Ele fecha no tempo de 50 segundos, no tempo de 100 segundos, no tempo de 150 segundos e assim por diante. E perceba que nós queremos, né, um tempo que seja igual para os dois, porque a gente quer que eles voltem a se fechar no mesmo período, no mesmo tempo. Então a gente está procurando um número que está aqui e que está aqui. Ou seja, um número que é múltiplo de 60 e múltiplo de 50 ao mesmo tempo e seja o menor desses múltiplos, né? Porque a gente quer saber quando que esses dois sinais eles voltam a se fechar, né? Em seguida, após esse primeiro fechamento. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa calcular o MMC entre 60 e 50. Né? Vamos calcular o MMC entre 60 e 50. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fatorar o 60, né? Ó, 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Logo, o 60 se escreve em potências de números primos como 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. E o 50 a gente vai fatorar ele também. Ó. O 50 fatorado em números primos dá 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Logo, o 50 ele se escreve como? Ele se escreve como 2 vezes 5 ao quadrado. E para a gente calcular o MMC entre 60 e 50, a gente pega as maiores potências, né, de números primos que estão presentes aqui nessa representação em fatores de números primos. Então, por exemplo, a maior potência do 2, olhando para os dois números, é o 2 ao quadrado que está aqui do 60. Então a gente coloca o 2 ao quadrado aqui. Ó. A maior potência do 3 é o 3, né? Aqui a gente não tem nenhum 3. Então a gente coloca um 3 aqui. E a maior potência do 5 é o 5 ao quadrado. Então a gente coloca o 5 ao quadrado aqui. Ó. A gente pega a maior potência de primos, né, dessas representações. Então quanto que dá isso? Ó? Aqui dá 4. Ó, 4 vezes 25 ó, dá 100. Né?
e 100 vezes 3 dá 300. Então, o MMC entre 60 e 50 é 300. Logo, eles vão se encontrar novamente, ou melhor, eles vão se fechar novamente, esses sinais luminosos, né, no tempo de 300 segundos, né, porque 300 ele é múltiplo de 60, ele é múltiplo de 50, né, e vai ser o próximo tempo, né, em que esses dois sinais eles vão se fechar simultaneamente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.